Nós vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 7. João, capítulo 7. Vamos ler os versos 38 e 39. João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E ainda um último versículo, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 32 e 33. Atos 2, 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Vamos mais uma vez orarmos ao Senhor, para que nos abra sua palavra nessa noite. Senhor, com grande gratidão, nós nos reunimos e confessamos que Tu és este que foi exaltado à destra da majestade nos céus. Por isso nos colocamos em uma posição de servos e de serviço, pedindo ao Senhor que nos habilite pelo Espírito derramado, para que sejamos cooperadores Teus nesse tempo de reunião ao qual o Senhor nos convoca. Esta é a Tua reunião, este é Teu povo, essa é Tua palavra, e nós pedimos Teu Espírito de sabedoria e de revelação, para que abra os nossos olhos, de uma maneira como ainda antes não foram abertos, para que vejamos com mais clareza a glória da pessoa e obra do Senhor, e a glória dos Teus caminhos para conosco, Teu povo, Tua igreja. Colocamo-nos na Tua dependência, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde o primeiro dia, nós temos procurado enfocar esse assunto de visão espiritual, de uma maneira ou de outra. Porque a maior necessidade, não que visão espiritual seja tudo, mas ela é o começo de tudo. E por isso a maior necessidade para que sigamos com o Senhor é visão espiritual. Porque onde não há visão, o povo se corrompe. Compartilhamos no primeiro dia aquele texto de João capítulo 9, usando aquela passagem da cura do cego, para mostrar alguns aspectos relacionados à visão, especificamente para que o Senhor nos concede visão. Então nós vimos que visão tem relação com obediência, que visão tem relação com missão. Como nós podemos ministrar, servir, missão sem visão? Nós vimos que visão tem relação com discipulado. Nós vimos que visão tem relação com a comunhão dos seus sofrimentos
e da sua consolação. Temos que estar claros sobre isso. O Senhor não nos dá visão para sermos visionários. O Senhor nos dá visão para termos comunhão com os seus sofrimentos. Você não quer sofrer? Não ore por visão. Ora por outros assuntos. Se você orar sobre visão espiritual, você vai sofrer. Visão implica em comunhão dos seus sofrimentos e comunhão, graças a Deus, o outro lado da sua consolação. Aquele cego, depois de curado, foi expulso da sinagoga. Mas depois de expulso, o coração do Senhor não se conteve e foi então encontrar aquele cego. Lembra? E perguntou a ele: crês tu no Filho do Homem? Ele disse: quem é, Senhor, para que eu creia? E quando o Senhor disse: eu sou, ele se prostra e adora. Então ele participou da comunhão dos seus sofrimentos, ele foi expulso da sinagoga, mas ele também participou da comunhão da sua consolação. O próprio Senhor foi encontrado. Então nós vimos mais uma característica: a adoração. Uma das finalidades da visão é a adoração. O Senhor não, a visão, a genuína visão espiritual não nos torna cabeças cheias. A verdadeira visão espiritual nos torna corações conquistados. Então, quando aquele cego viu o Senhor, ele adorou. Por quê? Porque o Pai busca adoradores. Como nós dissemos, o Pai não busca pecadores, porque pecadores estão em todo lugar. Mas o Pai busca adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em realidade. E nós vimos, por último, que visão também tem relação com juízo. E nós vimos que o Senhor Jesus é a vara medida de Deus, ou é o varão medida de Deus, segundo nós examinamos em Atos 17, 31. Que o Senhor estabeleceu um dia que Ele há de julgar em Cristo, e não apenas por meio de Cristo. Porque Cristo é o metro de Deus. Ele é a vara medida de Deus, diante do qual Ele vai julgar todo o mundo e diante do qual Ele vai julgar a igreja. Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5,10, o tribunal de Cristo. Então, visão tem relação com todos esses assuntos. Nós devemos andar na medida da luz que nós temos recebido. Filipenses 3,14. Então, se nós não entendermos que visão é para compor esse assunto, nós ainda não sabemos o que é visão. A visão se destina, através desses elementos aí extraídos de João capítulo 9, especificamente a nos conceder esses elementos. É para isso que o Senhor Jesus restaura a visão aos cegos. E quem éramos nós? Cegos de nascença. Nós éramos os cegos de nascença. Então o Senhor restaurou nossa vista, para que nós possamos nos empreender com Ele em todo esse significado da visão. E nosso irmão Ernie compartilhou conosco aquele tão importante versículo de Atos 26, 19. Quando Paulo dá o testemunho diante do rei Agripa e resume todo o seu testemunho em uma frase. Que frase? Ele completa seu testemunho e diz assim: por isso então, ó rei, pelo que, ó rei, eu não fui desobediente. Vê a relação entre visão e obediência? Como nós vimos no caso do cego também. Eu não fui desobediente à visão celestial. E por causa da mesma visão, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Sabe que ele pregava o Evangelho por medo? Esse ai era de medo? Esse ai era daquele que não conseguia fazer outra coisa, senão falar, como também os outros apóstolos, das coisas que tinha visto e ouvido. Lembra quando Pedro e João deram esse relato diante daquelas autoridades? Homens que haviam sido conquistados pela visão. Homens que quando andaram com o Senhor receberam tanto dele, mas que até o Pentecostes não tinham tido seus olhos abertos. Por quê? Porque o Espírito Santo não havia ainda sido dado. Mas quando o Espírito Santo foi dado, ele é o Espírito da verdade que vos conduzirá a toda a verdade, que não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele me glorificará, diz o Senhor, porque ele vai receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, quando eles receberam o Espírito no dia de Pentecostes, em Atos 2, Pedro prega aquele sermão, eles são aprisionados depois, você se lembra, no capítulo 3, no capítulo 4 eles estão diante das autoridades, e quando termina aquele discurso das autoridades, dizendo: vocês fiquem quietos, calem essa boca, não falem mais nesse nome, eles disseram: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Isso é visão, irmão, visão espiritual. Então a visão nos amarra e nos leva cativos por amor. O amor de Cristo nos constrange.
julgando-nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si. Esse é o efeito da visão. Não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a finalidade da visão é nos transportar do cativeiro do eu para o cativeiro do seu amor. Essa é a finalidade da visão. Então isso nos ajuda a checar se nós realmente temos tido visão. Nós temos andado de alguma maneira misturados, nós temos andado de alguma maneira no cativeiro do ego, buscando nossa vontade. Nós temos andado de alguma maneira interessados em coisas que não tocam diretamente a pessoa e obra do Senhor. Então talvez nós não tenhamos sido objetos da verdadeira visão celestial. Porque a visão celestial nos torna cativos do seu amor. Irmãos, essa tarde foi realmente, de alguma maneira, ou de muitas maneiras, uma luta no meu interior para saber o que deveria ser compartilhado com os irmãos essa noite. Porque acho que tem tantos assuntos de fundamentos para serem compartilhados. Tantos assuntos de fundamento. Visão espiritual é um fundamento. Tomar a cruz é outro fundamento. A vida em amor é outro fundamento. O encabeçamento de Cristo sobre a sua Assembleia é outro fundamento. A soberania e o ministério do Espírito Santo é outro fundamento. O que nós fazemos num tempo como esse? Então, entendo da parte do Senhor que nós devemos tocar um pouco a respeito desse assunto, que já foi mencionado em um esquema. Nosso irmão Ernie nos lembrou aqueles 3 eventos centrais: a encarnação, a crucificação e a descida do Espírito Santo. Então vou abordar um pouquinho mais desse assunto para ajudar os irmãos no seu próprio entendimento, na sua visão, no seu estudo, e depois eu gostaria de focar nossa atenção no caminho do amor. Porque essa questão do caminho do amor é um dos outros fundamentos que nós como Assembleia precisamos então compreender. Mas então, queria voltar nisso, relembrando os irmãos o versículo que nós lemos em João capítulo 7. Não precisa abrir de novo, só nos lembrando de novo do versículo. Quando o Senhor Jesus, naquele último dia, o grande dia da festa, Ele fez aquele convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Os irmãos se lembram então a sequência do texto que nós lemos? Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela palavra interior, em João 7, 38, ela é a palavra grega koilia, que significa ventre ou entranha, koilia. Ela só aparece no Novo Testamento 3 vezes, só 3. Então é interessante você reunir as 3 e ver qual o significado. Um deles está aí: do seu ventre, das suas entranhas, fluirão rios de água viva. Quais são esses rios de água viva? Está explicado aí. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Porque até aquele momento o Espírito Santo não havia sido dado, Pentecostes. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Crucificação. Está vendo de novo, nesse versículo, a importância daqueles 3 eventos? Como nós citamos também em João 12. Se o grão de trigo caindo na terra, encarnação, não morrer, crucificação, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quando, na prática, que o muito fruto do Senhor foi obtido? Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Não é? 120 foram os primeiros frutos que o Senhor obteve. Daquele seu penoso trabalho, como diz Isaías 53. O que nós vemos lá naquele Pentecostes? Nós vemos pela primeira vez um candeeiro com 120 lâmpadas. Você já viu o Pentecostes assim? Lá diz que eles ouviram do céu aquele som como de um vento impetuoso. Você se lembra? E lá diz que encheu a casa com aquele vento, não é? Com aquele som, melhor, do vento impetuoso. E logo em seguida diz assim: e foram distribuídas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Um candelabro de 120 lâmpadas, só que apagado. Mas quando o Espírito Santo desceu, então cada um dos 120 pavios foram acesos. E quando cada um dos 120 pavios foram acesos, o que eles começaram a fazer? Falar em línguas as grandezas de Deus. De tal forma que 16 nações de outras línguas, se você contar em Atos 16, é isso que você vai ver, 16 nações. Arábios, mesopotâmios, romanos, habitantes de Cirene, de muitas regiões, daqui, dali, 16 nações. Eles ouviam falar nas suas próprias línguas
as grandezas de Deus. Foi por isso que o Espírito Santo distribuiu aquelas línguas como de fogo. 120 lâmpadas naquele primeiro candeeiro. Então, irmão, essa foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, os irmãos vejam quão importantes são esses 3 eventos. Buscarmos revelação espiritual a respeito da encarnação. 2 naturezas, plenamente divino, plenamente humano, numa única pessoa gloriosa. Deus que chora, Deus que se cansa, homem que vence a morte. Como nós precisamos conhecer mais sobre a pessoa do Senhor. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele entra na morte. Um grão de trigo especial. Um grão de trigo que é plenamente Deus. Isso nunca se viu. E um grão de trigo que é plenamente homem. Homem sem pecado. Então pode ser homem representativo. Ele pode entrar na morte e vencer a morte porque ele não tem pecado. É impossível que o teu santo, com S maiúsculo, quando Pedro prega a primeira vez no Pentecostes, ele cita o Salmo 16, dizendo: o teu santo, é impossível que o teu santo veja corrupção. Porque o santo entra na morte, então ele vence a morte. Os grilhões da morte não podem detê-lo. Então Pedro continua no texto que eu li. E ele foi, a este Jesus, Deus ressuscitou. Do que todos nós somos as testemunhas, Pedro diz, lembra? Não é? Então ele está falando ainda do segundo evento, a crucificação, que inclui a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão e a entronização. Né? Então a este Jesus, Deus ressuscitou, nós somos as suas testemunhas. E Atos 2:33 agora, ele diz: e ele está exaltado. Não apenas ressuscitado, mas ele está exaltado à destra do trono de Deus. E ele recebeu do Pai uma promessa, é a promessa do Espírito. Então o que ele fez? Como nosso irmão Ernie também nos lembrou, no primeiro ato oficial do Senhor Jesus, quando ele foi colocado naquela posição como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, como diz o livro de Hebreus. Qual é o primeiro ato oficial que ele toma como sumo sacerdote? Ele derrama o que recebeu. O que ele recebeu? Do Pai, a promessa do Espírito. Atos 2:33, está aí na sua Bíblia. Então ele derramou isto que vedes e ouvis. Sabe por que Pedro usa a palavra isto? Ela aparece no discurso dele 4 vezes. É o discurso sobre o isto. A primeira mensagem de Pedro. Ele é perguntado sobre o isto. Lembra? Quando aquelas pessoas veem aqueles homens lá falando esquisito, ele diz assim: o que será que está acontecendo? 9 horas da manhã? Será que eles estão bêbados? Não é? Aí eles perguntam assim: o que é isto? Lembra? O que é isto dizer? Então ali você vê o primeiro isto. Então Pedro vai dizer assim: isto é aquilo. É aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão, né? Vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. E continua dizendo, explicando. Depois ele entra na base do Pentecostes e vai dizer assim, como se ele dissesse: deixa eu começar a história para vocês entenderem. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, com milagres, prodígios e sinais, etc, etc. Tendo esse sido entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Então ele começa com a encarnação. Jesus, o Nazareno. Você vê? Por que Nazareno? Homem. Homem. Nasceu na história. Nazareno. Você quer conferir? Vai lá conferir sua história. Vai lá em Nazaré e vocês vão ver. É o filho do José, da Maria, filho do carpinteiro. Jesus, o Nazareno. Você vê? Encarnação. Varão aprovado por Deus, vós muito bem sabeis, com milagres, com prodígios, com sinais. Ele foi morto, vós o matastes, mas pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Não é? Aí Pedro continua e entra no meio do sermão. Esse sermão de Pedro tem 7 itens. E sabe qual é o central? 3 para um lado, 3 para o outro. Sabe qual é o quarto? Sabe qual é o central? Ressurreição. Então ele diz primeiro: Jesus o Nazareno, encarnação. Homem aprovado por Deus, homem perfeito. Vós o matastes. Terceiro foco de Pedro. Ele foi morto. Quarto, a este Jesus Deus ressuscitou. Porque era impossível que ele fosse retido pela morte. Quinto, Atos 2:33, ele foi exaltado à destra do trono de Deus. Sexto, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. E sétimo, ele derramou isto que vedes e ouvis. Esses são 7 pontos da pregação de Pedro, em Atos capítulo 7. Então, Atos 2:33, ele coloca os 3 últimos de uma vez. A exaltação, o recebimento da promessa do Espírito e o derramamento do Espírito.
por que nós lemos o Salmo 133? Agora você coloca um texto junto do outro, para você ver o quadro. Atos 2:33, segundo o meu entendimento, é a melhor explicação do Salmo 133. Se quiser colocar de outra maneira, o Salmo 133 é a melhor figura da realidade espiritual contida em Atos 2:33. Ou será que não é? Como começa o Salmo 133? Ó, ponto de exclamação. Né? Sabe por que esse ó? Porque é uma admiração diante do que o Senhor proveria através desse óleo precioso que é descrito aí no Salmo 133. Porque como nós falamos no primeiro dia, nós somos divididos até de nós mesmos, irmãos. Que milagre teria que acontecer para nós vivermos como um? E você sabe o quanto esse um é focado nos 4 primeiros capítulos de Atos. Você se lembra? Da multidão dos que creram. Era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nada das coisas que possuía, porque tudo lhes era comum. Está vendo? Né? Quantas vezes isso é mencionado lá? A unidade, a dependência com a qual aqueles irmãos viviam. Isso não é natural, isso é completamente sobrenatural. Qual é a base? Onde está a base? Atos 2:33, porque ele foi exaltado, recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou isso que vedes e ouvis. Não é? Então o Salmo 133 começa dizendo, ó, e aquele ponto de exclamação. Não é? Que maravilha esse Salmo. Aí ele diz, como é bom viverem unidos. Você vê que o assunto do Salmo é unidade, é união, unidos os irmãos. Mas, graças a Deus, nós temos mais o verso 2 e mais o verso 3. Porque eles vão ver qual é a base dessa união. Que essa união não é sentimental, que essa união não é emocional, que essa união não é social, que essa união não é racial, mas que essa união é espiritual. Então mostra qual é a base dela. E diz assim, é como o quê? Óleo. Não precisamos explicar o que significa óleo. É? E onde que esse óleo está nesse salmo? Óleo sobre... Em Atos 2:33, aonde que o óleo está? Exaltado, pois, à destra de Deus, o Senhor Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito. Você vê? Óleo sobre a cabeça. Na realidade espiritual. Quando o Senhor Jesus foi entronizado à destra do trono de Deus, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. Óleo sobre a cabeça. Ele é a cabeça. O que aconteceu com esse óleo? Esse óleo desce pela barba. Agora um detalhe nesse salmo. A barba de Arão. E não está aí à toa. Porque Arão é figura de Cristo como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Quantas vezes o livro de Hebreus compara Arão com Cristo? Não é? Falando da deficiência, da limitação do sacerdócio arônico e da plenitude do sacerdócio de Cristo. Não é? Que Arão era um sacerdote levítico e Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem pai nem mãe, nem genealogia, nem princípio de dias e nem fim de existência. Não é? Tu és meu filho, tu és sacerdote para sempre. Não é? Então, esse é o assunto do livro de Hebreus. Então a barba de Arão, não uma barba qualquer, mas a barba de Arão, o sumo sacerdote. E que mais? E desce, graças a Deus, o óleo não parou aqui no nível da barba. Né? A barba pode ter sido uma barba bem rechonchuda, mas não foi suficiente para segurar o óleo, porque o sacerdote levava um banho de óleo. Né? Então o óleo desceu, continuou, é uma efusão de óleo. Então ele entra pela gola. E na verdade a palavra, se você olhar aí, não é gola, é orla. Porque ele levava um banho de óleo. Então aquele óleo sobre a cabeça ia para a sua face, enchia a sua barba e descia até a orla das suas vestes. E agora nós estamos vendo o que aconteceu no Pentecostes. E o que é resumido por Pedro em Atos 2:33. Óleo sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Cristo, e desce até a orla das suas vestes. Então, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. E depois, então no último verso, 3, do Salmo 133, ele vai fazer uma outra analogia maravilhosa. Ele vai dizer que esse óleo foi o óleo que nos trouxe participação na sua vida. Então tem duas ênfases nesse salmo: óleo e orvalho.
bênção e vida. Por isso no versículo 3 diz, ali onde? Ali nos montes de Sião, ali onde o Senhor tem os seus olhos atentos, ali onde seu lugar de autoridade está, ali onde seu governo está, ali onde seu testemunho está, é ali, não é no mundo, é ali. O Espírito Santo não foi derramado sobre o mundo, foi derramado sobre a igreja. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Isso tem a ver com o óleo. A bênção, com B maiúsculo, que nós recebemos, é Deus, o Espírito Santo, vir habitar dentro de nós. Foi por isso que o Senhor Jesus disse, se eu for, é melhor para vocês, porque eu sou Deus do lado de vocês. Mas se eu for, se o grão de trigo que caiu na terra, ele morre, ele ressuscita, ele é ascendido, ele é entronizado à destra do trono de Deus, eu e meu Pai derramaremos a promessa do Espírito Santo. Deus, tão Deus quanto eu, tão Deus quanto meu Pai. Ele disse, então é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Por quê? Porque como Deus, o Espírito Santo, habitaria em nós, sem que o nosso assunto do pecado tivesse sido tratado? Impossível. Nós seríamos fulminados, exterminados, não é? Mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E nós que éramos pecadores, recebemos nele a cobertura da justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5. Agora sim. Agora o Espírito Santo pode ser derramado. Então agora nós podemos ter Deus dentro e não Deus do lado, como os discípulos tinham o nosso Senhor Jesus. Então é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu vos enviarei um outro Consolador, e ele vai estar para sempre convosco. É o Espírito da verdade, o mundo não pode conhecer, o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Sabe a quem o Senhor está se referindo? Ele próprio como Filho de Deus. Deus não deu a ele o Espírito por medida. João capítulo 3. Não é? Ele recebeu toda a plenitude do Espírito, porque ele é o Filho de Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele disse, esse Espírito está convosco. Não é? Ele está no Pai, o Pai está nele, mas ele estará em vós. E esse em vós lá em João 16, versículo 20, se refere ao Pentecostes. João 14, versículo 20. Ele estará futuro, em vós. Então no capítulo de João 7, nós acabamos de ler, nós vemos exatamente isso. O Espírito não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Está bem claro isso, irmão? Então o Salmo 133 diz assim, é como orvalho do irmão. Agora a questão é vida. Com o óleo, a questão é bênção, a bênção. Deus habitando em nós, no seu povo. Deus nos introduzindo na comunhão com Ele. Deus nos introduzindo no abraço eterno da Trindade. Porque a rocha foi ferida, não é? Então a bênção, Deus veio habitar em nós pelo seu Espírito. Mas também a vida. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. E a vida tem a ver com o orvalho. Porque o orvalho do Hermon é a causa das nascentes do Jordão. Se não houvesse orvalho do Hermon, não haveria nascente de Jordão. Não haveria então nenhuma vida naquele deserto chamado Israel. Né? Então o orvalho é a fonte da vida. Então esse salmo faz uma analogia muito linda. A participação que nós temos nesse óleo e nessa vida do Senhor Jesus. Porque Ele foi ressuscitado e derramou a promessa do Espírito Santo. Agora, irmãos, esse é o ponto que eu queria então tocar sobre esses 3 eventos, de novo, para, quem sabe, auxiliar os irmãos no quadro um pouco mais. Encarnação, crucificação, derramamento do Espírito Santo. Agora, vamos a Romanos. Romanos capítulo 5, para focarmos esse outro aspecto do encargo que tem nessa noite de compartilhar com os irmãos. É óbvio que a vida no Espírito tem muitos aspectos, mas eu queria focar um aspecto, o mais essencial, o mais central, do que nós viemos a participar através dessa vida no Espírito. Qual é a mais excelente marca da vida no Espírito? Então, primeiro de tudo, vamos a Romanos 5, versículo... Vamos ler o 5 até o versículo 10. Veja só. A esperança não confunde. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é o quê?
Aonde que nós acabamos de ler essa palavra? Atos 2, 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Então está dizendo aqui que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Como? Agora? Pelo Espírito Santo, que nos foi dado, ou outorgado, lá no dia de Pentecostes. Então qual é a marca? 1 Coríntios 13, mais excelente de que nós somos de Deus, de que conhecemos a Deus? Eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Então vamos procurar entrar um pouquinho nessa linha. E antes de mostrar alguns aspectos aqui das peças, quero dizer para os irmãos qual é a intenção do quadro. Irmãos, se nós não vislumbrarmos nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, qual o significado desse caminho do amor, nós iremos nos perder em tudo. Tudo. Inclusive no serviço cristão. Inclusive no que nós chamamos de ministério. Inclusive nos relacionamentos. Inclusive na visão. Nós vamos nos perder em tudo. Você vê Paulo tratando o assunto de exercício de dons espirituais, concedidos pelo Espírito Santo, necessários, absolutamente necessários para a edificação da igreja, no capítulo 12, no capítulo 14 de 1 Coríntios, mas então ele coloca lá no meio aquele capítulo 13, né? Como nosso irmão nos lembrou, a palavra no original não tem capítulo nenhum e nem versículo nenhum, né? Muito bom, porque é assim que você tem que ler aqueles 3 capítulos, sem interrupção, né? Mas quando você divide lá o 12, o 13 e o 14, você vê que aquele que é chamado capítulo 13, ele é a carne do sanduíche. Se você não se detém ali, você está comendo só pão, pão seco. É um pão de um lado, um pão do outro e um hambúrguer no meio. O hambúrguer é 1 Coríntios 13. No meio dos 2 pães, um pão de dons espirituais aqui e outro pão de dons espirituais aqui. E o amor, aquele recheio, dizendo, isso vai regular. Isso vai impedir que vocês andem com ciúmes, com contendas, com disputas. Eu profetizo, eu falo em línguas, eu isso, eu aquilo. Isso vai introduzir vocês num caminho de submissão no exercício dos dons. Não é? Tem 5 palavras lá em 1 Coríntios 14 que são fundamentais nessa questão de exercício de dons. Uma delas é submissão. Tratando-se de profetas, falem 2, ou quando muito 3, e os outros julguem. Submissão. Como isso pode acontecer se eles não conhecem o caminho do amor? Não é? Então Paulo coloca aquele capítulo no meio. Eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. É um caminho regulador. É o caminho que vai regular a vida, o viver e até mesmo o exercício dos dons espirituais na vida da igreja. Né? Então, vamos focar um pouquinho nesse assunto. E, irmãos, nós vamos ver então alguns versos que nós vamos examinar. Sabe por que não vamos examinar todos? Porque são mais de 40. Mas um desafio para os irmãos, procurarem nas Escrituras, especialmente de Romanos até o final, quais versos contêm as expressões mutuamente, uns aos outros, uns para com os outros, e todas as expressões congêneres, que tratam do assunto de mutualidade. Sabe por que fazer isso? Porque quando nós fizermos isso, nós vamos começar a entender o caminho do amor. E sabe, hoje de manhã nós estávamos compartilhando um grupo de irmãos, e o irmão disse o seguinte, ele disse assim que é muito comum nós vermos as pessoas perguntarem assim, lerem sobre vida no Espírito, seja aqui na própria Palavra de Deus, né? Ou seja em livros, e perguntarem assim, o que é vida no Espírito? O que a gente tem que fazer para viver no Espírito? Né? Será que o pé aqui vai subir junto com a cabeça e nós vamos viver aqui num lugar, né? Nem pisar no chão? Vida no Espírito. A gente torna isso tão místico, não é? Mas eu acho que esses assuntos que nós vamos começar a examinar vão nos ajudar a entender o que é vida no Espírito. Vida no Espírito é vida cheia do Espírito. Vida no Espírito é apenas um outro nome para aquilo que o Senhor falou em João 15. Habitai em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aquela mútua permanência é vida no Espírito. Então, através desse caminho do amor, através desse assunto da mutualidade, nós podemos ver o que significa vida no Espírito e quais são as marcas da vida no Espírito. E sabe o que nós, se o Senhor for gracioso conosco, vamos ainda conseguir fazer nessa noite? Por um milagre. Nós vamos conseguir, lendo esses textos sobre mutualidade,
entender um pouquinho do que significa também esse outro fundamento que eu toquei quando comecei a compartilhar, o caminho da cruz. Porque só tem uma maneira de viver uma vida no Espírito, é se nós tomarmos a cruz, e se nossa carne estiver sendo colocada debaixo da autoridade da morte do Senhor Jesus. Esse caminho da cruz, tomar a cruz, negue-se a si mesmo. É impossível viver no Espírito e andar no caminho do amor sem negarmos a nós mesmos. Tomarmos a cruz e seguirmos o Senhor. Então é claro que essas duas coisas são correspondentes. Como você vai andar cheio de amor e cheio de carne? Né? Cheio de amor sem tomar a cruz. É impossível. Porque o caminho da cruz é o caminho para o amor. A única pessoa que nós amamos quando não tomamos a cruz somos nós mesmos. E como eu disse os outros dias, e amamos de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças. Né? Então, graças a Deus pelo caminho da cruz. Porque o caminho da cruz vai nos introduzir no caminho do amor. Então, vamos examinar alguns versículos sobre essa questão do caminho do amor. Romanos 5,5. Do Evangelho de João, se você dividir ali com aquelas palavras-chave, vida, luz e amor. Esse é o assunto do Evangelho de João, vida, luz e amor. O capítulo 13 inicia a terceira sessão, amor. Então ele logo começa assim, ora, capítulo 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós não vamos entrar aqui no assunto lava-pés, não. Mas o versículo 1 vai nos mostrar qual é o foco do que o Senhor está falando e fazendo daqui para frente. Tudo o que ele falou nos discursos no cenáculo tem a ver com esse tema. Foi por isso que ele não começou falando, ele começou fazendo. Você lembra que quando Lucas, em Atos, vai falar sobre a vida do Senhor agora ressurreto, trabalhar do Senhor ressurreto na sua igreja, ele fala assim, escrevi aquele primeiro tratado, que é o evangelho dele, escrevi o primeiro livro, Teófilo, para relatar todas as coisas que Jesus, primeiro, começou, porque ele começou em Lucas e continuou em Atos. Em Lucas ele fez encarnado, em Atos ele fez ressurreto, pelo seu Espírito. Então ele acrescenta a palavra começou. Eu escrevi aquele primeiro livro, ó Teófilo, o Evangelho de Lucas, para relatar o que Jesus começou a ensinar e a fazer? Não. A fazer e a ensinar. Veja lá a ordem das palavras. Atos capítulo 1, logo os primeiros versículos. O que Jesus começou a fazer e a ensinar. Porque ele primeiro fazia e depois ensinava. Né? Essa ordem é muito importante. Primeiro fazia e depois ensinava. Atos capítulo 1, versículo 1, se você quiser conferir. Primeiro versículo do livro de Atos. Então primeiro ele começou, porque ele começa em Lucas. E depois ele continua em Atos, através do seu corpo, que é a igreja. E também ele primeiro faz, e depois ele ensina. Então é isso que ele está fazendo em João 13. Em João 13 ele está ensinando primeiro? Não. Em João 13 ele está fazendo primeiro. Irmãos, e sabe o que ele está fazendo? Eu não sei como você vê o lava-pés. Mas o lava-pés representa, eu entendo, a vitória do Senhor na vida. A cruz do Calvário representa a vitória do Senhor na morte. Ou até a morte, obediente até a morte, e morte de cruz. Vitória na morte, vitória sobre a morte. Mas sabe o que o lava-pés representa? Lava-pés é clímax. Lava-pés é clímax. E representa a vitória do Senhor sobre a vida. Que vida? Vida humana, vida natural. Ele não viveu para si. Ele não viveu por si. Ele não viveu para fazer sua vontade. Lembra o que ele falou no capítulo 5 de João? A minha comida, o que é mais básico, mais essencial para mim, consiste em quê? O que é a minha comida? Fazer a vontade daquele que me enviou. Então João 13 é um clímax, é a vitória do Senhor sobre a vida. Ele não viveu para ele. Quando ele estava agonizando no Getsêmani, de novo o assunto é tocado. Ele ora 3 vezes. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque a dor, o significado da separação da cruz não é uma coisa prazerosa. Quando nosso Senhor Jesus teria que dizer, Deus meu, por que me abandonaste? O Senhor Jesus não conhecia essa palavra, essa realidade. Ele nunca foi abandonado por Deus.
Ele é Deus de Deus, gerado de Deus. Mas na cruz ele seria abandonado. Então ele ora 3 vezes no Getsemane. Deus meu, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, tem um mas. E esse mas mostra a vitória dele sobre a vida. Compreende isso? Sobre a vida, sobre a vontade dele. Ele diz, mas não se faça como eu quero, mas sim como tu queres. Compreende isso, irmão? E o clímax disso, para mim, é mostrado aqui graficamente em João 13. A vitória dele sobre a vida. Porque nós sabemos muito bem que, de propósito, ele não chamou aquela escravazinha gentia, porque nem judeu tinha coragem de fazer esse serviço. Tão nojento que era. A escravazinha gentia, uma menina, adolescente, gentia, que fazia esse miserável serviço de lavar aqueles pés fedorentos, naquelas ruas nojentas que eles caminhavam lá em Jerusalém, para entrar nesse lugar da ceia, para comer, para enfiar seus pés debaixo da mesa e tomar a refeição. Então, imagina aquela fila entrando, aqueles 12 entrando assim, olhava para a porta assim, vai cadê a criada? Né? Quem vai fazer o serviço? Aquilo deve ter sido bem estranho para eles. E o primeiro ato do Senhor, vocês sabem, é levantar-se e tirar a vestimenta de cima. Isso fala da sua dignidade de homem. Né? Ele tirou a vestimenta de cima e ele se cinge com uma toalha. Ele amarra na cintura e ele começa a lavar os pés. Você percebe a força desse ato quando ele chega no pé de Pedro. Né? Aí você vê a força do ato que ele estava fazendo. Pedro não podia admitir aquilo. Ele dizia, de modo nenhum, Senhor. Pedro gosta de falar não para o Senhor, né? Entendeu? Até depois do Pentecostes ele falou não para o Senhor, né? Quando aquele lençol desceu do céu, falando, Pedro, mata e come, tipificando gentios e judeus em um só corpo, não é? Que a casa de Cornélio seria incluída. Pedro, mata e come. Ele coloca junto 2 palavras que impossível de andarem juntas. Ele fala, não, Senhor. Ou ele fala só não e não chama ele de Senhor, ou ele fala sim e chama ele de Senhor. Mas falar não, Senhor, é impossível, não é? Mas aqui ele fala não de novo. Ele diz, nunca me lavará os meus pés. Né? Aí o Senhor fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí o Pedro, como nós, tão fraco de entendimento, ele quer dar o mergulho na bacia. Né? Então ele fala assim, todo o corpo então, Senhor, porque tudo que eu quero é ter parte com o Senhor. Não é? Aí ele fala, não, Pedro, você já tem parte comigo. Né? Você já está em mim, você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Né? Mas agora então eu preciso lavar os pés, que fala desse descontaminar, de tudo aquilo que se opõe entre o Senhor e nós, né? Que devemos então fazer uns com relação aos outros diariamente. Né? Então quando ele entra aqui nesse quadro tão maravilhoso, vamos lá para o final. João 13:33, olha lá o que ele fala. Filhinhos, teknon, filhinhos, palavra que ele repete na epístola dele, não é? João gosta tanto dessa palavra, sabe por quê? Porque ele ouviu o Senhor Jesus falar. Então na epístola dele ele usa também, lembra? Filhinhos, eu vos escrevi porque vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Né? Então ele ouviu o Senhor Jesus falar essa palavra, teknós, filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, por que essa menção que é importante? Porque é a primeira. Ela vai estabelecer o princípio para todas as outras. Quando o Senhor Jesus tratou do assunto da mutualidade, a primeira coisa que ele falou é amor. Ele não falou sobre ter paz uns com os outros, sobre fazer isso uns aos outros, fazer aquilo uns aos outros, mas ele resumiu, amai-vos uns aos outros. No que as epístolas vão nos ajudar? Elas vão nos ajudar a dissecar isso. O que é amar um ao outro? Então nós vamos ver algumas coisas que nós devemos fazer uns com os outros. E algumas coisas que nós não devemos fazer uns com os outros. Na nossa vida e nos nossos relacionamentos. E isso então vai refletir o caminho do amor e vai refletir o quanto conhecemos da cruz. Porque de início nós vamos compreender que é impossível andar no caminho do amor sem conhecer o caminho da cruz. Compreende, irmão? Então, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Agora para aqui e lê com cuidado,
Porque o Senhor diz, assim como eu vos amei. Porque a lei dizia assim, amarás o Senhor teu Deus, o resumo da lei, como o Senhor mesmo o fez. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e o teu próximo como o quê? A ti mesmo. E era uma regulação bastante elevada da lei, não é? Até mesmo a que vem aí, anterior a ela, lá na dispensação de Moisés, ela é muito interessante. Quando Moisés legislou olho por olho, dente por dente, você acha isso duro? Isso não é duro. Porque se o homem segue o seu curso, é um olho pelos dois olhos e um dente pela dentadura inteira. Né? Então, quando Moisés regula um olho por um olho e um dente por um dente, a carne já está sendo contida, já está sendo restrita, não é? Agora, o homem podia ser salvo através de restrição da carne? Não, é claro que não. Gálatas diz assim, que aquela lei ia servir de um aio, de um pedagogo, de um instrutor de ignorantes, pedagogo, para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados por fé, não é? Então o Senhor Jesus, quando resume a lei, ele diz, amarás o teu próximo como a ti, e isso já é uma coisa elevada. Mas agora ele vai falar sobre algo novo. Esse novo aqui é muito importante. É algo que não estava na lei, é algo que não foi revelado na lei, é algo que é impossível pela lei. O que é? Amar uns aos outros como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Lá em Romanos 5, onde nós estávamos, diz assim, pois Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é? Então, novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. E Efésios capítulo 5, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Como que Ele amou? A si mesmo se entregou por ela. Então esse é o novo mandamento. É como eu vos amei. Não é como você ama você vai amar o seu irmão. Não. É como Cristo ama a Ele, você deve amá-lo. Como que isso é possível? Somente pelo Espírito de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é um fato espiritual. Como que ele pode ser experimentado na prática? É um fato. O já estou crucificado com Cristo é passado, é um fato. Mas como ele pode ser experimentado? Pelo caminho da cruz. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, como eu vos amei, assim também deveis vós amar uns aos outros. Agora vamos começar a entrar nas particularidades desse caminho do amor. Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 12. Como eu disse para os irmãos, nós temos muito pouco tempo aqui. Então vou selecionar alguns textos que entendo do Senhor, seria bom nós compartilharmos no nosso contexto aqui dessa noite. Romanos capítulo 12, para citar primeiro um ou dois exemplos, versículo 10 diz assim, Romanos 12, 10.